a voz dele, e é tremendo perceber esse cuidado do Senhor nas nossas vidas, quando Ele vem, responde às nossas orações, quando Ele vem e nos dá uma direção, quando Ele vem nos vê aflito e derrama sobre nós um bálsamo, quando Ele vem e opera os seus milagres, quando Ele vem e faz as suas proezas nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos e deixa ela aberta no livro de Romanos. Romanos, uma carta do apóstolo Paulo e particularmente uma das cartas mais lindas, mais completas, mais intensas, mais poderosas doutrinariamente falando, porque Romanos é um compêndio que traz tudo o que a gente precisa para viver um evangelho fiel, um evangelho pleno, um evangelho reto na presença do Senhor. Mas a gente acabou de sair de um tempo muito especial aqui, né? E hoje de manhã, Thaís, com muita propriedade, passeou sobre esse assunto, roubou parte da minha mensagem. O Espírito Santo é assim, né? Que ele quer tratar com o povo, ele já vai lá, ó, manda para cá, manda para lá, manda para cá, para no final ele concluir a obra que ele mesmo começou. Deus é tremendo demais. Mas nós vivemos um tempo aqui buscando isso aqui, ó. Aviva-me. E durante esse tempo que nós passamos aqui nessas 4 semanas tratando a respeito desse assunto, nós fomos ministrados de muitas formas diferentes. Mas Deus foi muito claro em algumas questões que nós precisamos buscar e trazer de volta e prestar mais atenção e buscar com mais assiduidade, com mais inquietação para que algumas coisas aconteçam na nossa vida, e ficou muito claro o quanto Deus quer derramar sobre nós o seu poder e da sua graça. E uma coisa que ficou para mim de forma muito forte é que o avivamento ele está ligado diretamente à decisão. Para o avivamento acontecer, eu preciso decidir algumas coisas. Deus não vai derramar sobre mim um avivamento se eu não buscar esse avivamento, e eu preciso decidir buscar esse avivamento antes de tudo. Eu preciso entender que eu preciso desse avivamento, que eu preciso dessa mudança, que eu preciso dessa transformação. E quando eu começo a tratar, quando eu começo a pensar a respeito desse assunto, eu entendo que a gente precisa sentar e fazer uma autoacariação. Já viu nos filmes investigativos, quando tem aquelas acariações que eles levam lá um delinquente, um meliante, e colocam diante de uma testemunha para que ele possa lhe dar o seu testemunho e confirmar se ele era de fato quem ele estava dizendo quem era, ou para confirmar a sua história? Eu entendo que nesse tempo a gente precisa fazer isso, mas de forma pessoal, eu e eu mesmo. Sentar de frente de um espelho, e esse espelho não precisa ser físico, mas quando eu digo sentar de frente de um espelho é porque a gente só vai ver a nossa própria pessoa. E buscar dentro de nós, e buscar na minha vida, Senhor, o que é que tem que mudar? É isso mesmo? Está certo o que eu estou fazendo? Será que as minhas atitudes agradam ao Senhor? Será que eu estou realmente no centro dessa vontade? Será que eu estou no caminho certo que o Senhor deseja? E esse processo, querido, nos precisa levar a um amadurecimento, porque quando a gente se aproxima do Senhor, nós nos reconhecemos mais, porque o Senhor, Ele se revela, e quando Ele se revela, nós entendemos quem Ele é e quem nós somos diante dEle. E aí a gente vai para o livro de Romanos, então, e é uma carta muito intensa, mas a partir do capítulo 2 e o capítulo 3 de Romanos, Paulo vai começar a tratar a respeito de justificação, a respeito de fé, a respeito de pecado, a respeito de quem era aquele povo e a respeito de como aquele povo está se comportando. E interessante que Paulo não conhecia aquele povo pessoalmente. Paulo escreve para a igreja de Roma
mas foi a única igreja que ele não conheceu de fato. Tanto que no decorrer da carta aos Romanos, Paulo diversas vezes cita o fato de que ele era desejoso de ir ter com eles. Paulo não conhecia. Mas Paulo recebia muitas informações a respeito dessa igreja, porque era uma igreja muito relevante, era uma igreja que não nasceu do ministério de Paulo, mas que chamava a atenção de todos os povos ali ao seu redor. E no capítulo 3, então, Paulo começa a confrontar o povo, porque os judeus, eles tinham uma característica muito interessante não no bom sentido. Os judeus, eles eram muito prepotentes. Eles tinham uma religiosidade muito forte, porque eles entendiam que por serem circuncidados, então, eles eram melhores, eles eram mais especiais do que o restante dos outros povos, né? Do que os outros povos das outras nacionalidades e de outras nações. Então Paulo começa a confrontar esse povo. Vocês acham que porque vocês são circuncidados, vocês são melhores? Vocês são mais especiais? E aí a gente precisa entender por que Paulo está dizendo isso. A circuncisão, para quem não sabe, é uma remoção cirúrgica, né, do prepúcio masculino. E esse ato era um ato que simbolizava a aliança de Deus para com seu povo. A gente vai ver a respeito disso, acho que os primeiros registros que a gente tem a respeito da circuncisão, está no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, nesse tempo ainda Abrão, e então ordena a Abrão que fosse circuncidado a partir dali. E a partir do versículo 10 do capítulo 17, ele então dá uma ordem a Abrão, ele muda o nome para Abraão agora então, e diz: olha, Abraão, de agora em diante todo homem precisa ser circuncidado. Todo povo precisava realizar este ato que simbolizava a aliança de Deus para com o seu povo. E a partir dali, todas as crianças que nascessem, todos os meninos, a partir do 8º dia de nascido, precisava ser circuncidado pelo seu pai, mostrando então que aquele povo possuía uma aliança com Deus eterno. Só que isso passou a ser um motivo de orgulho para esse povo. Nós somos circuncidados. Ou seja, nós pertencemos a Deus. Vocês não são circuncidados, vocês não pertencem a Deus. Nós somos melhores do que vocês. E a circuncisão, ela passou a ser um ritual, um dogma, um ato religioso. E aí no Novo Testamento a gente vai ver os judeus em conflito com os gentios por conta disso. A gente vai ver, se não me engano, no capítulo 15 de Atos, quando Paulo precisa realizar um concílio para resolver essa questão desse conflito da circuncisão, porque os judeus chamavam os gentios de desobedientes, de incircuncisos, e essas palavras passaram a ser a denominação de circunciso e incircunciso, aquele que pertence ao povo de Deus, aquele que não pertence ao povo de Deus. Mas a palavra de Deus chegou então aos gentios, os gentios aceitaram a palavra de Deus, aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas, tornaram-se então filhos de Deus, como nós já ouvimos aqui nesta noite. E aí? E a circuncisão serviu para quê? A circuncisão deixou de valer? O que valia agora? Não. A circuncisão continuava sendo, então, um ato de aliança com Deus. Mas o que Paulo vem trazer para nós é que agora não era mais só isso. Não bastava simplesmente ser circuncidado e pronto. Mas o que isso tem a ver com a gente? Hoje a gente não circuncida mais ninguém, a não ser as crianças que têm fimose, que precisam fazer essa cirurgia. A gente não tem mais o hábito de firmar ou de representar essa aliança com Deus através da circuncisão. Mas nós temos outros dogmas também, nós temos outras ações, nós temos outras práticas religiosas, das quais muitas vezes nós até nos gabamos, às vezes, né? Ah, mas eu não faço isso, ah, mas eu não faço aquilo, ah, mas eu não sou assim, ah, mas eu não sou assado, não, mas aquele povo, não, mas aquele povo, não, mas aquelas pessoas, mas aquelas outras pessoas. E nós muitas vezes nos comportamos exatamente assim, como judeus e como gentios. E aí ficavam os gentios chamando os judeus de excêntricos, de prepotentes, não nesse termo, mas o contexto nos mostra isso. E os judeus chamando lá os gentios, você é circunciso,
Você não tem direito, vocês são desobedientes, porque vocês não são circuncidados. Mas o que é a nossa circuncisão hoje? O que é a circuncisão para a gente hoje? São, muitas vezes, ações, são serviços que a gente presta para o reino de Deus. Muitas vezes era o ato de vir à igreja. A gente trata isso como algo que nos garante a salvação, que nos dá a autoridade de que somos filhos de Deus, porque nós frequentamos a igreja regularmente, nós somos dizimistas e por isso eu sou filho de Deus, por isso eu tenho a garantia de que o céu é meu. Não, queridos, nós precisamos entender de fato quem somos. E Romanos vem trazer para a gente muita clareza a respeito de quem somos. Quando a gente olha para o capítulo 4, especificamente, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito de Abraão, ele diz que o próprio Abraão, ele foi justificado muito antes de ser circuncidado. A circuncisão nada mais foi do que um ato de obediência de Abraão para com a ordem que Deus havia dado para ele. Abraão já havia saído da sua terra, já havia saído da sua parentela, já estava amando do Senhor ali para se tornar, a partir de então, uma grande nação. Não foi a circuncisão que fez isso com ele, mas foi a atitude de obedecer a Deus e de entender para aquilo, quem ele era e aquilo que Deus tinha a fazer na sua vida. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar, que nós precisamos entender que não é o que fazemos, mas é quem somos. Que não é simplesmente a maneira como agimos, mas o que entendemos. E aquilo que a gente entende, o que leva? Quais ações que esse entendimento produz nas nossas vidas? Por que você vem à igreja? Por que você é dizimista? Por que você serve ao Senhor? Por que você cumpre com os rituais, com os costumes da igreja ou com os costumes do reino de Deus? Por que você faz isso tudo? É porque todo mundo faz? É porque tem que ser assim? Ou é porque você entende quem você é e as suas ações, então, é fruto desse entendimento? Romanos capítulo 5. Abra aí, que a gente vai ler agora alguns versículos. O apóstolo Paulo, então, vem tratando desde o primeiro capítulo de Romanos a respeito da justiça de Deus, a respeito da obra redentora de Jesus nas nossas vidas, a respeito de quem somos em Deus. E a partir do capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, versículo 6, amém? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá quem morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Até aí. Paulo vem falar para a gente quem a gente era e quem a gente é. E aí, se eu fosse dar um título para essa palavra, e aí na verdade foi uma frase que me veio à mente e no dia em que eu estava meditando a respeito disso, eu anotei lá na minha devocional, é a seguinte frase: nós não somos pecadores, entre aspas, ou melhor, abre aspas, nós não somos pecadores, fecha aspas. Parece contraditório a minha fala? Parece, mas não é. Porque nós pecamos, porque nós somos fruto do pecado, sim. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão então da glória de Deus. Todos. O pecado entrou no mundo a partir de Adão e contaminou toda a raça humana. Nós somos fruto de pecado, sim. Mas quando eu digo que eu sou pecador, eu lido com essa frase com um senso de pertencimento.
E aí a mesma coisa que eu disser, que é o mesmo que eu dissesse que, eu pertenço ao pecado, quando eu digo que eu sou pecador. Quando eu digo, eu sou filho da minha mãe, porque eu pertenço a ela me gerou, ela me criou. Eu tenho uma ligação direta, eu tenho um senso de pertencimento, eu tenho um vínculo de sangue, um vínculo afetivo com essa pessoa. Quando você diz, eu sou esposa de fulano, você tem um senso de pertencimento com essa pessoa, você tem um vínculo afetivo, você tem um vínculo emocional com essa pessoa, e você se sente parte desta pessoa. E é essa relação que nós precisamos mudar com o pecado. Porque nós temos por hábito nos conformar com o fato de que somos pecadores. E aí olha o que Paulo está dizendo para nós. Que Cristo morreu por nós quando ainda... Põe o versículo 8, por favor, Marcela, no telão, para a gente ver junto. 5:8. Romanos 5:8. 5:8, está no 8:1. Isso. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando? Quando? Que tempo está esse verbo? No passado. Aí você vai dizer, não, então a Bíblia é mentirosa, porque Paulo fala o tempo todo que ele é pecador. Queridos, o que a gente precisa entender quando a palavra de Deus diz que nós éramos pecadores é que nós pertencíamos ao pecado, mas agora não pertencemos mais. O pecado tinha domínio sobre as nossas vidas, agora não tem domínio mais. O pecado deturpava a minha semelhança com Cristo, agora ele não deturpa mais. O pecado manchava a minha vida diante do Senhor, agora ele não mancha mais. Portanto, eu posso até pecar, mas eu não pertenço ao pecado. Eu não me relaciono intimamente e afetivamente com o pecado, porque eu entendo então que eu pertencia, mas quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, a justificação dele me alcançou e me fez então justo, por causa do amor dele e do seu poder. O versículo 9 vai dizer que agora fomos justificados pelo seu sangue. O sangue de Jesus tira de nós, das mãos do pecado, do pertencimento ao pecado, e nos faz pertencer a Cristo Jesus. A gente vai ler no livro de João que ele veio para que eram os seus, porém os seus não receberam, mas todo quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Perceba que há uma obra de Jesus nas nossas vidas, há uma obra de Jesus na tua vida, e nós precisamos receber essa obra nas nossas vidas. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o que ela diz a respeito de Jesus e a nosso respeito, mas isso parece que é distante demais para a gente alcançar. Não, queridos. O que o Senhor quer nos dizer nessa noite é que há uma obra pronta para as nossas vidas e nós precisamos nos apropriar dessa obra e entendermos quem somos por causa do sacrifício de Jesus. E aí, quando nós passamos todo esse período entendendo que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos confessar os nossos pecados, que nós precisamos abandonar o pecado, que nós precisamos buscar, que nós precisamos nos relacionar com a palavra de Deus, que nós precisamos ser avivados intimamente, passa pelo fato de entendermos quem somos por causa de Cristo Jesus. E nós cantamos aqui, né? Quem Deus libertar, livre então será. A palavra de Deus nos diz isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que então a gente não se comporta como quem é livre? Por que então a nossa mente ainda fica apegada ao fato de que, a gente é pecador mesmo? Fazer o quê? Fazer o quê? É pecador mesmo. Não precisa fazer mais nada. Não. Eu quero compartilhar com você 3 coisas que eu aprendo a partir dessa palavra de Paulo, e você pode depois com mais calma ler o livro de Romanos, e você vai perceber o quanto Paulo fala profundamente da obra redentora de Jesus para nós, do ato, do que significa então
a morte e a ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas. Muitas vezes a gente, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Sim. E enquanto a gente não vai encontrar com Ele na glória, a gente faz o quê? A gente vive como? Essa obra não nos alcança nesse processo, essa obra só serve para nos levar para o céu. O sacrifício de Jesus na cruz é algo tão simples assim, é só para levar a gente para o céu e acabou? A obra de Jesus nas nossas vidas, queridos, veio para restaurar, veio para transformar, para trazer de volta a nossa essência de origem. Somos filhos de Deus, somos criados à imagem e semelhança do Senhor, e por causa do pecado nós nos afastamos disso. O pecado veio e manchou a imagem e a semelhança de Deus nas nossas vidas. O pecado veio e nos afastou da presença de Deus. O pecado veio e nos tirou do propósito central da criação de Deus para as nossas vidas. Mas Jesus veio, morreu e ressuscitou para que nós retornássemos ao projeto original de Deus. Somos a imagem e semelhança de Jesus, fomos criados para a glória de Deus e precisamos viver na nossa vida o propósito da criação de Deus nas nossas vidas. E nós ouvimos isso hoje de manhã, né? Deus trabalha a favor do quê? Do propósito. O Senhor, Ele age para que o propósito dele se cumpra. E nós precisamos entender que Jesus não morreu à toa. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para cumprir um propósito. E um dos propósitos pelos quais Jesus morreu foi nos justificar. Um dos propósitos pelos quais Jesus morreu foi restaurar a imagem e a semelhança de Deus nas nossas vidas, que havia sido deturpada pelo pecado. E aí a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, que eu aprendo quando Paulo fala a respeito de que nós éramos pecadores, de que nós estávamos no pecado, e aí Jesus então foi lá, nos alcançou e nos salvou e nos trouxe, é que nós não podemos nos sentir como coitadinhos afligidos pelo pecado. E é interessante isso, porque muitas vezes existem pessoas que se relacionam com o pecado da mesma forma que se relacionam com um bicho de estimação. Já viu aquela coisa, quem tem animal de estimação e gosta de ter animal de estimação, tem um hábito às vezes de sentar, de fazer um carinho, você se preocupa em dar uma boa alimentação para ele, você se preocupa em levar no veterinário, bem, alguns, né? Eu esqueço. Você se preocupa em levar no veterinário, mas você se preocupa em cuidar para que ele esteja bem, para que ele esteja bem alimentado. Tem gente que se relaciona assim com o pecado, como se fosse um animalzinho de estimação. Cuida do pecado, alimenta o pecado, leva o pecado para o médico, para o pecado ficar bem, para ele ficar forte, saudável. Queridos, nós não somos reféns do pecado. Jesus nos libertou do império das trevas e da morte. Nós não estamos mais debaixo do poder do pecado. Nós estamos debaixo da graça de Jesus. Nós estamos debaixo do poder justificador de Jesus sobre as nossas vidas. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Hebreus 12:3, saindo um pouquinho agora do livro de Romanos, vai dizer: ora, vocês que estão rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, deixemos logo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado nos rodeia, o pecado está aqui o tempo todo, ele quer o tempo todo te pegar, mas nós não precisamos nos relacionar, nos sentir como se fôssemos coitadinhos refém do pecado. E aí a gente sempre ouve, né, aquelas frases do tipo: mas a carne é fraca, mas é porque não foi com você, não tem coisa que não dá para resistir, não tem coisa que não... Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma frase pronta, sempre tem mas não
é bem assim. Não, veja bem, sempre tem uma justificativa para estar apegado ao pecado, para estar refém do pecado, para agir como se o pecado fosse algo tão forte, tão poderoso, que a gente não conseguisse vencê-lo, que a gente não conseguisse resistir a isso. Queridos, eu quero te dizer que não há poder maior do que a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e Ele habita em nós. Não há poder maior do que o poder do sangue de Jesus que foi derramado sobre a minha e a sua cabeça. Nós somos separados, nós somos chamados para ser santos, nós somos chamados para sermos a semelhança de Deus e mostrar e manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. E onde o pecado habita, onde o pecado tem lugar, não há manifestação da glória de Deus. Capítulo 8 de Romanos, o versículo 8, vai dizer assim para nós: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Esse somos eu e você. Somos aqui, aqueles que possuem, aqueles que foram gerados, que foram aceitos como filhos de Deus, em cujos corpos habita o Espírito Santo de Deus e que podem vencer o pecado. E que podem dizer não para a carne, e que podem dizer não para esse mundo. Então, querido, não aceite, não se conforme. É assim mesmo, eu já fiz isso tantas vezes, eu agora até desisto de pedir perdão, porque não tem jeito mais não, tem sim. Tem sim. Decida ter jeito, decida mudar a sua vida, decida viver uma vida de forma diferente. Adquira hábitos novos, busque a palavra de Deus, encha-se com a palavra de Deus. Eu vi essa semana, hoje, sei lá, não sei, um dia, porque a cabeça não está boa, mas eu acho que foi o Luciano que colocou no status, como se fosse um lugar de abastecimento, foi tu mesmo, Berto, um lugar de abastecimento, escrito a palavra de Deus nesse lugar de abastecimento, né, como se fosse uma bomba de gasolina, saía um cano conectado a um cérebro, enchendo. Estava enchendo. A sua cabeça está cheia de quê? A sua cabeça está cheia de quê? O seu coração está cheio de quê? Precisamos estar cheios da palavra de Deus. Precisamos estar repleto da palavra de Deus. Precisamos ter o conhecimento da palavra. Como o salmista diz que a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Entende que ele só consegue não pecar porque é a palavra que traz vida sobre ele, porque quando o pecado vem, a palavra está aqui, Quando o desejo de pecar chega, a palavra está aqui, o Espírito Santo incomoda. Quando o desejo de pecar vem, o Espírito Santo sinaliza. Quando o desejo de pecar vem, o Espírito Santo inquieta, o Espírito Santo dá uma cutucada. Mas se não tem a palavra, se não tem o Espírito Santo, fica refém do pecado. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para você ficar preso debaixo do domínio de pecado, vivendo uma vida repetidamente, andando em círculos, onde as coisas não mudam, onde as situações acontecem, onde os milagres não chegam, onde a glória de Deus não se manifesta, onde o Deus parece um Deus morto, onde não se ouve Deus, onde não se percebe, onde não se sente. Jesus morreu para que você vivesse, para que você tivesse o prazer de desfrutar da vida plena que Ele alcançou para mim e para você na cruz do Calvário. A segunda coisa que eu aprendo com essa palavra de Paulo é que a obra de Jesus em nós é uma obra justificadora. E nós não podemos abrir mão de vê-la manifesta nas nossas vidas. Olha que interessante. A gente às vezes tem muita dificuldade de se relacionar com algumas coisas que a Bíblia diz. A Bíblia diz, eu sou santo. E eu confesso que eu durante muito tempo tive dificuldade de me relacionar com esse fato. Porque eu tinha o entendimento de que ser santo era ser perfeito.
Não, eu não sou santa. Não sou santa. Sabe aquela atitude de Pedro? Quando Jesus chama Pedro para lavar, Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro diz, não, Jesus, quem sou eu para tu lavar meu pé? Não. Jesus, lavar meu pé? Misericórdia, posso não. E aí Jesus diz, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Opa, então lava a cabeça, dá banho, faz o que tu quiser. Lava, joga um balde d'água, pega a mangueira do bombeiro e lava tudo. Porque Pedro, assim como eu, não entendia muito bem a atitude de Jesus. E muitas vezes eu me deparei, eu me travava diante da palavra de Deus quando se falava em relação a ser santo. Porque eu dizia, mas eu, santo, misericórdia, né? Eu, santo, como assim? E aí a gente começa a entender, à medida que a gente vai aprendendo a respeito da palavra de Deus, de quem Deus é, de quem nós somos, de que ser santo não é ser perfeito, queridos. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado e, além de separado, ser usado para um propósito específico, cuja glória de Deus se manifestará através dele. Aí a gente já muda de conversa. Então, eu sou, não sou. Eu sou, né? Não que eu seja perfeito, mas eu quero ser. Eu quero estar separada. Eu quero que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Eu quero ser usada para esse propósito específico, que a palavra de Deus me diz que eu fui gerada para isso. E aí, quando a gente vai entender o que é essa obra justificadora, Jesus nos torna justos pelo fato de que o sangue de Jesus nos tirou da possessão, nos tirou da posse, das mãos do pecado e nos trouxe para sermos filhos de Deus. E Deus é perfeito, Deus é justo. Então os seus filhos não podem ser pecadores, os seus filhos são como Ele. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então a justiça de Deus se manifesta nas nossas vidas por causa da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. E foi por isso que Jesus precisou cumprir cada processo do seu ministério aqui na cruz. E nós ouvimos hoje com muita propriedade isso pela manhã, quando Jesus recusa beber aquele vinagre. Ele não podia tomar aquilo, ele não podia estar anestesiado, porque ele precisava cumprir cada etapa do propósito de Deus para nos justificar. E assim como Jesus cumpriu cada etapa do propósito de Deus para a vida dele, nós também precisamos cumprir cada etapa do processo que Deus tem para as nossas vidas. E aí o dicionário bíblico vai dizer que ser justo tem uma relação com a palavra dikaios, que é uma palavra que significa reto, que é um homem que possui as qualidades de Deus. Então o fato de sermos justos não é ser justo, o que a gente considera como justiça terrena, não, é ser justo aos olhos de Deus. Quando Deus olha para nós, quando Deus olha para a minha vida, quando Deus olha para a sua vida, Ele não vê o seu pecado, Ele não vê os seus defeitos, Ele não vê as suas limitações. Quando Deus olha para a minha e para a tua vida, Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário e que nos cobre, que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. É isso que Deus vê e é por isso que nós somos justos, porque o Senhor nos olha como filhos. Você recebe a justiça de Deus sobre a sua vida? Você entende que a justiça de Deus, através de Jesus, se manifestou na sua vida e que então você se torna justo? E aí uma frase muito interessante do autor Owen, que ele diz assim: quando Deus, por meio de Jesus, justifica o ímpio, ao mesmo tempo e instantaneamente, pelo poder da sua graça, faz dele inerente e subjetivamente santo. O que esse cabra está querendo dizer com essa frase aqui? Ele está dizendo assim, quando Deus, por meio de Jesus, te torna justo, quando você recebe Jesus como Salvador de sua vida, entende o sacrifício de Jesus na cruz, entende o porquê que Jesus morreu, o para que Jesus morreu, recebe isso em seu coração, em sua vida, você se torna uma parte inseparável da natureza de Deus.
Antes a nossa natureza era pecaminosa. A obra de Jesus em nós faz com que a natureza de Deus se manifeste nas nossas vidas e por isso nos torna santos. Que coisa tremenda! Você tem noção do que é a obra, do que é a pessoa de Deus, do que é a natureza? A natureza de Deus, querido, é perfeita. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. E eu poderia passar o resto da noite aqui dizendo os atributos dele. E todos esses atributos que são naturais de Deus se manifestam nas nossas vidas por causa da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. A justiça de Deus, ela é revelada através da sua palavra. Porque quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós reconhecemos quem nós somos por causa de Jesus. Porque a palavra de Deus é quem nos diz quem somos. E a gente tem um hábito de querer buscar as definições ao nosso respeito da boca das pessoas, querido. Não são as pessoas quem definem quem você é. Não é a mídia quem define quem você é, não é a televisão, não é a novela. Quem define quem você é a palavra de Deus. Então é nela que nós precisamos buscar, porque nela nós vemos manifesta a justiça de Deus, descrevendo quem somos nós, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus nos salvou do pecado. Jesus nos livrou do pecado. E o capítulo 6, versículo 1, Paulo diz uma coisa muito interessante, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O próprio Paulo aqui, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer no versículo 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E aí Paulo continua então no capítulo 6, do versículo 1, bem, se onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais a gente peca, mais a graça se manifesta? E aí Paulo então traz isso para nós, versículo 1 do capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Não podemos, queridos. Não podemos. O pecado não pode ser a nossa bolsa tiracolo, que a gente pega, bota as nossas coisas dentro e vai, que anda com a gente para tudo quanto é lado. O pecado não pode ser algo comum. O pecado não pode ser algo simplório nas nossas vidas, de jeito nenhum. Aqueles que recebem, aqueles que entendem, aqueles que vivem um avivamento verdadeiro, eles tomam raiva, eles têm nojo, eles têm aversão ao pecado, porque eles entendem o quanto o pecado ofende a natureza de Deus. Porque eles entendem o quanto o pecado agride o coração do Senhor. Nós temos visto dias tão terríveis com essa tomada do Afeganistão pelo Talibã. Nós temos visto tragédias tão grandes. Isso é fruto de uma única coisa: de pecado. De pecado. E infelizmente, muitas vezes, nós achamos que é assim mesmo, vai mudar não. Não, queridos, a justiça de Deus precisa se manifestar em nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos vivifica, para que a gente possa viver uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que honre ao Senhor. E aí quando Paulo diz que onde abundou o pecado, transbordou a graça de nós, Paulo está trazendo para nós um comparativo de quão maior é a obra redentora de Jesus nas nossas vidas, em relação ao pecado. De que não há como nós vivermos reféns, nós vivemos uma vida
presa no pecado, porque a obra de Jesus é muito maior do que o poder do pecado que operava antes nas nossas vidas. Tem um livro muito antigo, não vou lembrar o nome agora, mas que ele fala a respeito da natureza humana, né? Se eu não me engano, é a Teologia do Gato e do Cachorro. E aí, o cachorro olha para o dono e faz assim: ele me alimenta, ele me dá comida, ele me dá carinho, ele cuida de mim, ele deve ser um Deus. O gato olha para o dono e fala assim: ele me alimenta, ele me dá carinho, ele me dá comida, ele cuida de mim, eu devo ser um Deus. Esse livro é muito interessante, é isso mesmo, A Teologia do Gato e do Cachorro, o nome desse livro. Esse livro fala um pouquinho a respeito de missões. É um livro muito interessante, porque muitas vezes nós nos comportamos exatamente assim. A gente inverte, a gente tem uma percepção errada de quem somos nós e de quem é o Senhor. Queridos, Deus é Deus poderoso acima de todas as coisas, o Senhor do céu e da terra, não há outro que se compare. Está sentado sobre o trono. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que Ele assenta na concavidade da terra, e de lá olha, nós somos como uma gota no balde. E nós fomos aceitos, fomos alcançados, fomos amados, fomos gerados, transformados, justificados por este Deus. Nós não podemos viver uma vida que não o agrade. Nós não podemos viver uma vida que não o glorifica. Nós não podemos viver uma vida que não manifeste dia após dia a obra justificadora de Jesus em nós. E aí tem uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, né? E uma vez, numa conversa no local de trabalho a respeito sobre ser crente, e aí uma pessoa virou e falou assim: gente, isso é uma palhaçada. Esse negócio de crente, todo crente é isso alguma coisa. Todo mundo fala, porque eu era aquilo, eu era isso, eu era aquilo. Todo crente é isso alguma coisa. Glória a Deus. Porque se você é ex alguma coisa, quer dizer que a sua vida foi transformada. Isso é manifestação da justificação de Jesus na minha e na tua vida. A palavra de Deus nos orienta: aquele que furtava, não furte mais. Se eu mentia, agora eu não minto mais. Se eu roubava, agora eu não roubo mais. Se eu adulterava, agora eu não adultero mais. Se eu bebia, agora eu não bebo mais. A minha vida precisa ser transformada a tal ponto para que essa justificação de Jesus se manifeste na minha vida. Para que as pessoas olhem ao meu redor e falem assim: gente, como mudou, né? Diferença? Não, porque não fale isso perto de fulano não, que ela não fale isso para ela não, que ela não faz essas coisas aí não. Não, e nem adianta chamar fulano, porque fulano é todo certinho, fulano não gosta dessas coisas não. É isso que a gente tem que ouvir. As pessoas precisam, queridos, chegar perto de nós e se sentirem constrangidas de falar um palavrão. As pessoas precisam chegarem perto de nós e se sentirem constrangidas de contar uma piada de duplo sentido. Porque elas precisam ver em nós essa justiça, essa santidade de Deus manifesta nas nossas vidas. As pessoas precisam ficar... vamos mudar de assunto porque fulano chegou, ela não gosta dessas coisas não. Mas hoje é o contrário. Nós vemos Salmo 1 invertido na vida de muitos crentes, porque o Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não se senta na roda dos escarnecedores, nem se detém com os pecadores. E hoje nós temos feito o contrário. Muitas vezes a gente senta para rir. A gente ouve um palavrão, a gente ouve uma piada de duplo sentido, a gente vê um vídeo que ofende, que agride ao Senhor e a gente acha graça. Onde está a justiça de Deus? Onde está a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas? Quando nós concordamos com aquilo que o mundo diz. Quando nós aceitamos que o Evangelho seja escrachado. Quando nós aceitamos que o Evangelho seja piada. Querido, a palavra de Deus é santa, ela é irrepreensível e ela precisa ser respeitada. A nossa vida precisa manifestar
esse poder, essa transformação, essa glória de Deus. Nós não podemos mais continuar relativizando todas as coisas. Mas aí fulano é chata. Sou chata, não gosto, não vai falar perto de mim, quer xingar, vai xingar lá longe. Mas nós preferimos muitas vezes ofender ao Senhor, nós preferimos muitas vezes contradizer aquilo que a palavra de Deus nos diz e contradizer aquilo que às vezes a gente mesmo prega, para a gente ficar bem com as pessoas. Queridos, não dá para ter as duas coisas. Infelizmente, para que nós vivamos uma vida que manifeste a justiça de Deus, que manifeste a justificação de Jesus nas nossas vidas, nós vamos precisar entrar em conflito muitas vezes com o mundo. Porque nós acabamos de ler que aqueles que são de Jesus, as obras da carne não os dominam mais. E a terceira coisa que eu aprendo com essa palavra de Paulo, e acaba sendo um pouco redundante dentro disso tudo, é que nós estamos nesse mundo, sim, um mundo de pecado, mas nós não somos do pecado. E nós precisamos entender isso definitivamente. Capítulo 6 de Romanos, Paulo então vai continuar discorrendo a respeito disso, sobre pecar ou não pecar, eis a questão. E aí Paulo vai dizer, a partir do versículo 6, o seguinte: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não nos dominará. E nós temos vivido tempos de relativização, onde não importa o que a Bíblia diz, o que importa é o que eu acho. Não, mas a Bíblia diz assim, mas não é bem assim, sabe? É mais ou menos assim. Não, queridos, não é mais ou menos. Não é mais ou menos. Não existe o depende, não existe o não é bem assim. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que ofende a Deus, ofende ao Senhor. Se a Bíblia diz que eu não devo fazer, eu não devo fazer. E não há negociação nisso. Se a minha vida foi entregue ao Senhor, se eu entreguei a minha vida a Cristo, se Cristo habita em mim, não há como o pecado habitar junto. Não há como viver uma vida ambígua, né? Uma vida dupla. A gente tem uma fala que a gente usava muito antigamente, né? Chamava de crente Raimundo, que é o pé na igreja e o pé no mundo. Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Que esses serão vomitados, porque são mornos, porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. E às vezes a gente acha que isso, não é bem assim, Deus é amor, Deus é amor, e a graça de Jesus que nos alcançou? Sim, Deus é amor, a graça de Jesus nos alcançou, mas Ele é justiça, e Ele não se deixa ser escarnecido. E nós precisamos entender, somos filhos, somos amados sim, somos a menina dos olhos de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que somos, fomos alcançados por uma graça infinita, uma graça imensa. Nós temos uma misericórdia que se renova sobre as nossas vidas dia após dia, como nos diz a palavra de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Mas também existe sobre nós o fogo.
E o fogo, quando a palavra de Deus fala a respeito de fogo, fala de juízo e da presença do Espírito. O fogo da presença do Espírito é o fogo que queima o pecado, é o fogo que purifica, é o fogo que manifesta a glória de Deus. Mas o fogo também é juízo. É Deus dizendo: olha, eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo o mesmo Deus. E nós? Que tipo de filhos somos? Porque Deus não mudou. Não há sombra de variação na pessoa de Deus. Não há dúvidas em Deus. Não há parcialidade, não há discrepância em Deus. Deus é o mesmo Deus. E será eternamente. O versículo 7 é muito interessante porque Paulo vai falar um versículo uma palavra que a gente usa muitas vezes para justificar o nosso pecado. Capítulo 7, Paulo começa a falar dessa luta, desse ringue que é a vida cristã, porque a vida cristã é como se fosse um ringue mesmo, a gente vive lutando o tempo todo. É o pecado chamando, rodeando o tempo todo, é Satanás ao nosso derredor, bramando como leão, buscando aquele que possa tragar, e o Espírito batalhando, e os anjos batalhando em nosso favor, e a palavra de Deus habitando nas nossas vidas, transformando as nossas vidas. E aí Paulo no capítulo 7, ele vai dizer a partir do versículo 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Muitas vezes eu vejo pessoas usar essa palavra de Paulo para justificar o pecado. Ah, mas Paulo diz que é assim mesmo, que o que ele quer fazer ele não faz, aquilo que ele faz é aquilo que ele não quer fazer. Mas querido, você percebe que Paulo está falando de que a mente dele era livre em Cristo Jesus? E que o pecado na vida dele era consequência de um corpo carnal que é tendenciado ao pecado, e não uma prática comum, e não uma prática conformista, como se, vou pecar mesmo, não posso fazer nada com isso, não pode vencê-lo, junte-se a ele. Não, Paulo não está falando isso não. Paulo está falando, o pecado habita nesse corpo mortal. O pecado habita na minha carne, mas a minha mente está liberta em Cristo, e por isso eu entendo que eu não posso me render ao pecado, que eu não posso me conformar com o pecado, que eu não posso me habituar ao pecado. E aí o próprio Paulo, mais à frente, ele vai lá no capítulo 12 de Romanos, dizendo, portanto, os irmãos, rogo-los pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus debaixo do pecado. Não há como. Se o pecado domina a sua vida, não há como manifestar a glória de Deus. Se o pecado é algo que você carrega como bichinho de estimação, não há como você viver a glória de Deus. Se o pecado faz parte da sua vida como algo que te domina, que te subjuga, não há como você ver a obra do Espírito Santo manifesta na sua vida. Não há como.
O Espírito Santo precisa ser o dono, o Espírito Santo precisa ser aquele que domina, o Espírito Santo precisa ser aquele que preenche a tua vida, que preenche a tua alma. A tua mente precisa estar livre, livre do pecado, a tua mente precisa estar liberta em Cristo, presa, apegada, como a palavra mesmo nos diz, pois vocês que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. A nossa mente precisa estar apegada a Deus, precisa estar cativa a Deus, para que mesmo que o nosso corpo queira pecar, o pecado não nos domine mais. Concluindo, queridos, capítulo 6 de Romanos traz para a gente essa reflexão. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Porque morrendo, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Para quem nós temos vivido? Para quem você tem vivido? A sua vida tem sido dedicada a quê? A viver a glória de Deus, a viver a manifestação do poder de Deus, a ser cheio de Deus, a buscar, a servir, a se entregar, a ser instrumento de Deus, a pregar a palavra, a ir aos cativos, aos perdidos, com autoridade, com intrepidez e ousadia no Espírito Santo? Ou a sua vida tem sido dominada pelo pecado, tem dominada pela lei deste tempo? A sua vida tem sido dominada por uma lei que diz que Deus é injusto, que Deus não... Deus é qualquer pessoa, Deus... Quem é Deus? Quem é que tem dominado a sua vida? O mundo tem tentado dizer para nós que você não precisa de Deus, que nós não precisamos de Deus, que a gente pode viver a nossa vida, independe para quê? Você tem autonomia na sua própria vida. Mas a palavra de Deus diz que nós não temos autonomia, a nossa vida pertence a Cristo. É Cristo quem nos domina, é Cristo quem nos comanda, é Cristo quem nos direciona, é Cristo que precisa brilhar, é Cristo que precisa ser manifesto, é Cristo que precisa ser visto, é Cristo que precisa ser reconhecido. E eu gosto muito dessa referência da palavra cristão, porque existem muitas traduções, mas existe uma raiz no grego, se não me engano, que vai trazer o sentido de que cristãos são pequenos cristos. A igreja, no início da igreja primitiva, eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de o caminho. São os do caminho, lá vão os do caminho. E aí eles começaram a ser, e aí eu vou usar um termo bem adolescente, zoados, trollados, sendo chamados então de cristãos, porque as pessoas os identificavam como aqueles que estavam reproduzindo o ministério de Jesus. E aí, a partir de então, o povo que servia a Cristo passou a ser chamado de cristão. Somos pequenos cristos, somos aqueles que servem a Cristo, somos discípulos de Jesus, porque nós estamos aqui para dar continuidade à obra de Jesus. Jesus veio, viveu, morreu, mas ressuscitou. E a obra justificadora de Jesus é fruto da sua ressurreição, porque se Jesus tivesse só morrido, a obra não estaria completa. Mas ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. E quando ele voltar, o que ele vai encontrar? Como estaremos? Há uns anos atrás eu ouvi uma mensagem falando a respeito das cartas apocalípticas. Uma palavra grande, muito, muito, muito tremenda, assim, muito profunda, do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele falou uma coisa que ecoou na minha mente e ecoa na minha mente até hoje. Eu acho que já deve ter uns 5 anos que eu ouvi essa palavra. E ele dizia que uma coisa iria acontecer, estava acontecendo já na igreja de Jesus, porque ele estava trazendo para os dias de hoje a realidade das igrejas apocalípticas.
E a gente sabe que as cartas de João, aquelas igrejas, eram cartas exortativas, eram cartas que estavam dando puxão de orelha no povo, a igreja estava difícil. E ele dizendo, queridos, uma coisa que é fato, que nós podemos perceber hoje é que a geração do meu pai foi mais crente do que a minha geração. A minha geração está sendo mais crente do que a geração do meu filho. Mas eu me preocupo, o que vai sobrar daqui para frente? A palavra continua sendo a mesma. Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. O que mudou? Nós. Precisamos retomar o caminho. Precisamos voltar à nossa essência, precisamos recuperar, precisamos restaurar, e avivamento se relaciona com isso, é dar vida novamente. E aí, como o profeta Abacuque diz, Senhor, faz de novo o que fizestes antes. Senhor, vem e traz de novo para nós a consciência do pecado. Senhor, vem e traz de novo para nós a consciência de que somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e que a nossa vida precisa manifestar esta glória e este poder, e que nós não podemos viver de qualquer forma. Romanos capítulo 8, versículo 13, para nós encerrarmos. E eu queria pedir ao Milad que me ajudasse. Nós vamos declarar de novo essa canção de Quem Dizes Que Eu Sou. Romanos 8, versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Somos filhos de Deus. Você, como filho, você se preocupa em honrar o seu pai e a sua mãe? Porque, infelizmente, hoje isso é até uma questão que tem sido tão difícil, né? Dos filhos honrarem os seus pais, não, reconhecerem a autoridade, a autonomia e a paternidade, a responsabilidade que os pais têm sobre os seus filhos. Somos filhos de Deus, queridos. Somos filhos de um Pai perfeito, santo, justo, que nos torna justos, que nos torna santos, por causa do seu amor e do sangue de Jesus. A nossa vida precisa revelar isso. O mundo está morrendo, o mundo está perecendo, porque estão longe do Pai, porque não entendem que são filhos, que são amados, que foram comprados a preço altíssimo, a preço de sangue, e estão escravos do pecado, estão morrendo no pecado. Nós precisamos manifestar a justificação de Jesus, a obra redentora de Jesus em nós, e nós precisamos viver uma vida que mostre, que conteste, que retifique a obra redentora de Jesus nas nossas vidas, ou melhor, que ratifique a obra redentora de Jesus nas nossas vidas. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Então viva para a glória do seu Pai. Vamos colocar de pé. Nós vamos declarar: se libertos fomos, e a palavra de Deus nos diz que somos libertos, livres, então seremos. O pecado não nos domina.